Start para a live. Boa, isso aí. Aqui, ó. Aí é bom que eu telo você, fica mais fácil. Aqui, ó, eu escolhi um vídeo aqui do cara, de um cara reagindo ao Renato 38. Tipo assim, nenhum investimento ganha de inflação. Juro negativo é real. Então, bota esse aí. Boa. E aí tem. É uma discussão que eu gostaria de assistir. Bota esse aí. É muito bom, eu achei legal Qual desse que é? vídeo que o cara ele meio que vai na ideia de refutar o Renatão, né? Aham. E aí ele só comprova tudo que o Renato fala, tá ligado? É isso que eu quero ver mesmo. É muito engraçado. Tipo, ele não vai muito assim do tipo, só de raiva vou refutá-lo. Não, ele quer fazer o tipo assim, não é bem assim, tá ligado? Mas aí ele vai botando no papel, na planilha, fazendo as contas exatas, né? Ele tem razão. Ele, tipo, tá ligado? Bota aí, vai, que eu quero Não é ver essa bem porra. assim, é praticamente assim, né? Tipo, é só assim, mano. Bota aí esse Vou que eu botar, gostei. Esse é Eu achei interessante isso, tá ligado? Porque realmente o Renatão fala de juro negativo, né? Ele tá falando num podcast, pô. Então ele fala por cima, né? Não fala Aí o cara exatamente, vai né? lá, tira uma planilha e vai botar no papel, tá ligado? Tirando aquele M1, M2, M3, tá ligado? Né? É bem isso, né? Tá ligado? Tipo, Bota aí, eu quero ver esse vídeo. ganhar dinheiro na bolsa, você só precisa fazer 20% ao ano, tá ligado? Mole, entendeu? Tipo, tá ligado? Tranquilo. Viu, ó? Viu como dá? O Warren Buffett tá fazendo isso aí há 20 anos e é o Tá homem ligado? do mundo, tá ligado? 40 anos, né? É só isso. Só Vou mandar. o cara que consegue fazer isso. Bom, vou jogar o link aqui no feed. Boa. Aí Depois você apaga. já deixa no feed aqui. Tá bom. Que aí quem quiser assiste o vídeo do original. É isso. Temos os créditos pro rapazinho. Aqui Eu achei até bom o vídeo do cara. O vídeo do cara é muito bom. O cara é nerdão mesmo, tá ligado? 54 cursos e você tinha... Luan, É. reaja ao O cara é nerdão. O cara é nerdão da planilha mesmo, entendeu? O cara pediu pra ele reagir, né? Por isso que ele reage. Deixa eu botar aqui. Quem que pediu pra reagir? É um seguidor dele, ó, tá vendo? Ah, sim. Reage ao Renato 38 dizendo que a renda variável é perda variável e que somente o Bitcoin é moeda de verdade. Vamos lá, vamos reagir também. Vamos reagir à reação, né? Sim, muito bom isso, né? A cauda longa é uma maravilha, né, cara? Tela principal. Cara, aqueles do Buster, né? Buster reagindo ao Buster de 10 anos atrás. É muito bom. Eu quero muito fazer o nosso, tá ligado? A gente reagindo à Toca do Lobo 10 anos atrás, tá ligado? Aí a gente vai fazer igual ele. Ô Maurição, tira isso aí, pelo amor de Deus. Tá muito Isso aí é ridículo, sardinhagem tá demais, sacanagem. mano. Que vergonha Que disso, vergonha, cara. É foda. A vida é dura, né, cara? Tela aí pra mim. Essas coisas envelhecem mal, né, tá ligado? Tipo, de uma forma geral. Igual a gente zoou o Dilmeiro. Teu conselho envelheceu mal, hein, mano. Falou pra vender a 10 mil real, hein. Qualquer coisa, né, cara? Lógico. Você viu o vídeo que eu te mandei lá, que o maior investimento de todos os tempos foi Lego? Eu vi, pô, adorei essa porra, tá ligado? Muito bom, né, cara? Eu achei que eu tinha te mandado essa porra. Você que me mandou? Então Sei eu lá. mandei pra alguém. Eu acho que eu te mandei essa porra. Pode ser que você tenha me mandado. Eu acho que eu te mandei. Outro dia eu passei exatamente por isso, velho. Eu vi um vídeo que você me mandou, rachei de rir, falei assim, nossa, vou mandar pro Fred. Aí no time de eu ir mandar pra você, eu sei lá porque eu saí do vídeo, aí eu olhei e falei, Foi você ele que me mandou, tá ligado? Acontece direto comigo também, cara. Eu faço Engraçado, vou mandar, tipo, aí quando eu vejo foi o fulano que Sim. mandou, tá ligado? Porque, tipo, porque você pensa, mano, é muita cara dessa pessoa. Exato, tem uma cara da Tanto pessoa que ela já te mandou, né? Vamos ver aqui o vídeo aqui do Trilhão. Tem quantos? 25 minutos, perfeito. Renato 38 dizendo que a renda variável é perda variável e que somente o Bitcoin é moeda de verdade. Já houve vários pedidos nesse sentido. Em outro vídeo houve um pedido similar de outro rapaz dizendo: o que você pensa sobre os juros negativos que o Renato 38 comenta em seus vídeos? Resisti um pouquinho de trazer esse vídeo diante da polêmica, mas considerando a relevância do tema, que coloca em xeque todos os investimentos tradicionais como incapazes de, pelo menos, devolver a inflação, algo similar que o Barsi fala só a respeito da renda fixa, decidi trazer esse vídeo. E o que nós faremos aqui? Primeiro, iremos ouvir o trecho do vídeo que esse Renato 38, que é o Renato Amoedo, trata do juro... Que esse Renato, né? Tipo assim, que esse bosta, né? É muito engraçado, né? Tá ligado? Canal 100 vezes maior que o seu, sem nem ter canal, né? Tá ligado?
O cara tem só 200 vezes mais visualizações que você, sem nem ter canal no YouTube. Vou Tá deixar ligado? claro que esse é muita Os caras é muito... É foda, né, mano? Falta um pouco mesmo de humildade, né, pra algumas pessoas, eu sei que eu sou pô. bosta, tá ligado? Os caras nem isso sabem, entendeu? Sim, exato, muito mano, tá engraçado, ligado? né? Todo respeito ao amigo aí, entendeu? Não, sim. Eu sou muito menor, provavelmente, do que o canal dele, entendeu? Pra deixar. Exato, mas porra, o cara... Mas, porra, o cara... Esse Chamar Renato de esse foda, tal de né? Renato, né, entendeu? Porra, o maluco tá viralizado. Você goste ou não, entendeu? Você Tá gosta ligado? ou não do Goste ou trabalho não do cara, ligado? ele É tá mesmo, por isso que eu falo viralizado, que a pô. Anitta não é viralizada, entendeu? Exato, que é essa tal de Anitta, né? Quem é essa Anitta? É ridículo, todo mundo sabe quem é, entendeu? Aham. Essa tal de Luísa Sonza, entendeu? Tipo, esse tal de Chico Moedas aí, esse tal de Gaulês, tá ligado? Não sei quem é. É meio ridículo, né, cara? Mas tá bom, vamos lá, chefe, bora. Negativo, não naquele sentido que muitas vezes a economia traz, no sentido de a taxa de juros de um país ser negativa, remunerar o capital de maneira negativa para conter a deflação. Não vou entrar em maiores detalhes nesse sentido, mas não é esse juro negativo. O juro negativo Fosse aqui isso, tava seria bom, a né? ideia de que nenhum investimento tradicional consegue produzir uma taxa de juros superior à inflação, o que na prática faria com que qualquer investimento, na verdade, estivesse fazendo o seu dinheiro se desvalorizar, com exceção do Bitcoin. Isso na visão dele. Depois de ouvi-lo, vamos dar a nossa opinião fundamentada em diversos dados. Nesse corte de podcast, ele trata desse juro negativo em investimentos. Juro é remuneração pela liquidez. Interesse, em espanhol, interest, em inglês, né? O interesse. É a remuneração pela liquidez. Se essa remuneração ela for menor do que a inflação, ele é negativo. Na Argentina, a inflação 100%, certo? O cara lhe paga 60 no banco, qual foi seu ganho real? 100 menos 60 dá quanto? Menos 40, não é isso? Então você perdeu dinheiro emprestando dinheiro para o banco na Argentina. Isso é juro negativo. Lá é muito claro, isso até mesmo no critério da inflação de parâmetro de governo, do índice de inflação. Aqui eles criam o índice de inflação fraudado para dizer que a inflação média de real foi 6,5%, mas só que o número médio de reais que foi impresso nos últimos anos é acima de 20. Então eles te pagam 10, sei lá. E você ainda paga imposto em cima. Você paga imposto em cima sobre sua perda. Exatamente, você é duplamente empobrecido. Você é empobrecido porque você recebeu uma remuneração abaixo da sua diluição. A sua diluição é o aumento da base. E existe numa sociedade normal, saudável, que aumenta o número de pessoas, que aumenta a tecnologia, o custo das coisas tende a diminuir. O custo das coisas diminuiu desde 94. É daí que veio o enriquecimento da senhoriagem. O governo, a tecnologia faz as coisas serem mais baratas. O normal em uma sociedade é que a grama do ouro, o litro de gasolina, o quilo de carne ficasse cada vez mais barato. É exatamente pelo fato de não estar ficando mais barato que o governo se enriquece. A casa que meus avós nasceram não tinha energia elétrica, beleza? A casa que meus pais nasceram não tinha televisão. A casa que eu nasci não tinha computador. Se seus avós tivessem aceitado que a inflação era 6,5% por ano, ou a inflação fosse o índice e não realmente a base da base monetária, os seus filhos teriam o padrão de vida dos seus avós que nasceram em casa sem energia elétrica. É isso. E aceitar isso é aceitar todos os ganhos tecnológicos. E a partir de 2008, aceitar perdas também. Certo? Vou esclarecer esse trecho para vocês, para quem não conseguiu entender, até porque ele fala de uma maneira muito acelerada. O que ele está dizendo na prática é que nenhum investimento tradicional, como ações, fundos imobiliários, renda fixa, imóveis ou qualquer outro, exceto o Bitcoin, e ele já citou em outras oportunidades até mesmo obras de arte, seriam capazes de te dar uma remuneração, uma rentabilidade acima da inflação verdadeira. E o que seria essa inflação verdadeira? Seria o aumento da base monetária. O que é isso? Basicamente ele está dizendo o seguinte: se eu imprimo em um ano 20% a mais de reais do que o ano anterior, a minha inflação foi de 20%. Logo, se eu não tiver investimento que dê mais de 20% de rentabilidade, eu vou estar sofrendo do juro negativo, porque na prática, o juro, a rentabilidade, não está devolvendo no mínimo a inflação, que seria a expansão da base monetária. E aí ele dá o exemplo da Argentina, que você conseguiria uma rentabilidade de 60% ao ano em investimento bancário, enquanto que a inflação do próprio governo seria de 100% ao ano. O cálculo que ele acabou fazendo no vídeo foi inadequado, porque ele simplesmente fez uma conta de subtração. Pegou o 100 menos o 60. Ó como o cara é nerdão. Mas é isso, tá certo, tá justo, entendeu? Mas é isso, o cara é nerdão, mas ele vai botar no papel e ele vai ver que no final...
Tá ligado? Dessa Vamos conta, lá, você tá- tem que tá certo, utilizar a tá chamada certo. equação É, de Fischer, entendeu? onde você vai pegar as taxas tanto de inflação quanto de remuneração, a taxa de juro, e vai dividir e depois tirar o 1 da fatoração. É uma conta de divisão, é uma razão entre essas duas variáveis. Mas não vou entrar em maiores detalhes sobre isso, é porque você não pode simplesmente subtrair, a conta sai errada. Mas vamos nos ater aqui ao conceito. Será que de fato, olhando aqui principalmente para o Brasil, nenhum investimento tradicional é Sabe capaz o que é o disso? mais engraçado? Sabe o que é o mais engraçado disso, entendeu? É que provavelmente o Renatão sabe fazer essa conta que ele acabou de falar de cabeça, Aham. de tão doente Sim. que ele é. Eu não sei, entendeu? Aham. Ele tá falando aí do método correto, isso aí. Eu teria que pegar uma planilha pra fazer, igual ele vai fazer mais pra frente aí no vídeo. O Renatão é capaz de fazer essa conta de cabeça, o Cogos, tá ligado? Esses moleques são tão nerd, entendeu? Que eles são capazes de fazer essa conta de cabeça, entendeu? Sem calculadora, tá ligado? Superar a inflação e nós, simplesmente desde o plano real, estamos só perdendo dinheiro para a inflação verdadeira, que seria a expansão da base monetária? E ele cita que essa expansão seria de 20% ao ano. E fica também bem claro que ele segue a escola austríaca de economia, pela qual a expansão da base monetária seria efetiva a inflação. Porque basicamente o dinheiro, a moeda fiduciária, seria uma mercadoria e como tal estaria sujeita à lei da oferta e da demanda. Quando você expande a base monetária, você está imprimindo dinheiro, aumentando a oferta de dinheiro, aumentando a disponibilidade de dinheiro entre os participantes da economia. Isso faz com que o valor do dinheiro caia, porque agora você tem uma oferta excessiva. Isso geraria inflação. Então o aumento de preço seria uma consequência dessa expansão da base monetária. Só que precisamos reconhecer que a escola austríaca não é adotada majoritariamente nas universidades de economia, nas quais se entende que a inflação, na verdade, seria um aumento de preços decorrente de diversos outros fatores, envolvendo até mesmo as guerras, mas principalmente o conceito que seria mais razoável de inflação seria você imprimir mais dinheiro do que a economia está crescendo. Então, se eu estou imprimindo 20% ao ano de dinheiro, a minha economia teria que crescer em um ritmo tão acelerado quanto para compensar e não haver essa inflação. Na prática, não é isso que acontece. De fato, a expansão da base monetária vem gerando cada vez mais inflação. Mas será que por conta disso, todos os demais investimentos são insuficientes para devolver a inflação? É o que nós vamos descobrir. Então vem comigo na tela do meu computador para nós analisarmos algumas séries históricas de dados. E aqui o... Cara, sabe o que eu acho interessante? Assim, primeiro, né, ele não se comprometeu, né, mas essa porra aí, Mirai em coisa, é uma asset essa porra, não é? O canal de uma asset, isso. Sei. Não conhecia, não. Só achei esse vídeo aí. Mirai Investing, eu acho que isso aqui é a Mirai, é uma asset, tá ligado? Aqui no Brasil, entendeu? Tipo um fundo de investimento. É, aí nessa hora o cara, na minha opinião, ele dá uma perdida, né? Porque ele quer justificar o injustificável. Entendeu? Tá ligado? Então, assim, Aí ele começa isso. Não, porque inflação não é só o aumento da base monetária. Inflação é o... Não, beleza. E aí começa. Não, mas aí ele tem o direito de falar isso, porque realmente na universidade, quando você estuda economia, Sim, você só... exato, ele você tá não colocando estuda só fatos ali é um também fato, só, né? Ele só tá Ele não expondo tá o fato. dizendo Ele não o tá que nem- ele concorda, o que ele acha na que é o verdade, certo ele e o errado. até se dá ali uma beliscada, né, e fala, Aham. meio que, tipo, concordando com a escola austríaca, Sim, né, tá sim. ligado? Tipo assim, Mas ele fala, tipo assim, ó, na faculdade você Não vai é aprender. isso, Isso eu gosto disso também. O cara expõe, ele explica pro leigo também, né, tá ligado? Porque Mas é isso é um engraçado, vídeo que porque- não é pro... Não, isso Pro- que né, é tá mais ligado? louco hoje, que eu vejo, é que a escola austríaca ganhou muita relevância em relação às outras, né? Da época que eu fiz faculdade de economia, por exemplo, entendeu? Porra, Não, era teoria da conspiração, né, isso na época, exato, entendeu? Isso aí era... tá ligado? Hoje em dia, os caras, os acadêmicos é que tem que, ó, gente, Sim. oi, então, a gente que manda, tá? Eles têm que Uhum. fazer uma firula, tá ligado? Tem, aham. Porque senão eles meio que se perdem, né? Porque, obviamente, na questão de argumento, entendeu? É óbvio que a base monetária é o que interessa, né? Na minha opinião. Mas se você responder isso hoje num concurso público, né? Cair isso num concurso público de direito, sei lá, você está fazendo um concurso público de direito ou de outra área, e perguntarem, e você responder que é o aumento da base monetária, provavelmente a banca avaliadora vai dizer que isso tá errado, entendeu? Que isso não é inflação, tá ligado? Sim, só pra colocar, ele tem razão nisso, entendeu? Só que você vê que até ele mesmo tendo razão, ele ainda prefere falar, mas isso tem muita importância.
Eu preciso trazer para você um conceito que talvez você não conheça, Agregado o conceito monetário. de agregado monetário. M1, M2, M3 e até mesmo o M4. O que é isso para não complicar demais? Basicamente, são os componentes da base monetária total. Então, o Brasil ele tem uma base monetária de reais. E os componentes dessa base são os agregados monetários, M1, M2, M3, principalmente. Se você for no site do Senado Federal, eles têm ali uma definição oficial para isso. E eles falam que os agregados monetários que eu citei para vocês são conjuntos de ativos financeiros emitidos por instituições financeiras e governos. Então é todo o dinheiro produzido pelas empresas no geral e também pelos governos. Caralho, E aí o que muito nerd, mano. Você é louco, gostei. nós temos Ih, em M1? cara é bom, pô. Basicamente, nós temos os depósitos à vista. Todo aquele dinheiro disponível em depósitos à vista é o M1. Sabe o que é legal? Ele vai fazer aquilo que eu falei pra você num outro vídeo que a gente reagiu, que eu queria Uhum. fazer, tá ligado? Sim, Ele vai sim. fazer exatamente o que eu falei, tá ligado? Isso que é da hora. M1. Esse é o primeiro agregado. O M2 é a soma dos depósitos à vista, poupança e também depósitos a prazo, para resumir. E o M3 vai somar também fundos de investimento, cambial e multimercados. E o M4 ainda soma os títulos públicos. O que mais importa aqui para o propósito do nosso vídeo, até para analisar a efetiva expansão da base monetária, são os agregados 1, 2 e 3. E aí o que nós temos nesse gráfico? Nós temos justamente a expansão da base. Vamos voltar aqui para o Plano Real. 1994, julho de 94 foi instituído o Plano Real. E nós tínhamos um determinado número de reais disponíveis aqui no M1. Lembra? olha como é que Depósitos cresce à essa vista. porra. E esse número acabou crescendo e hoje está aqui em cima. Isso aconteceu em M2, um gráfico que mostra uma expansão ainda maior, e o M3. E aí o que eu fiz em uma planilha do Excel? Eu coloquei o comparativo entre os anos de 1994 e 2024 e coloquei aqui M1, M2 e M3, além do PIB brasileiro que eu já vou explicar melhor. E aí eu inseri o acumulado, qual foi a valorização total, mais o CAGR, que é a taxa anual composta. Quanto que cresceu ao ano em razão de todo esse acumulado. E como que eu fiz isso? Primeiro, como que você avalia o crescimento acumulado? Você pode usar essa fórmula, que seria, para resumir, o dado final, o número final, dividido pelo número inicial, que seria de 94, menos 1. E aí, eu chego nesse número de 4.638%. Ou seja, em M1, a base monetária cresceu 4.638% em 30 anos, de 94 até 2024. Então eu repliquei essas fórmulas em M2 e M3. Em M2, a gente teve um crescimento de 6.136%. Eu discordo dele que os títulos públicos não sejam importantes, tá ligado? Uhum. É, eu também. Eu discordo disso. Eu Acho que ele tinha gostaria que ter de feito do ter M4 feito ali M4. também, né? É, eu acho que deveria ter feito. É, ele só não incluiu o M4 porque senão ele ia o Renatão ia estar 100% certo, né? Provavelmente. É, o Renatão falou em Trabalho 20%, tá ali 16,22. Porra, né? O cara só arredondou a conta, caralho. Em Né? M3 foi de E quase M4 talvez 9.000%. chegue em Tem mais- 20%, quase, né? Se bobear, né? Imagina só, de julho de 94 até então, nós tivemos um crescimento em M3. Ou mais, né? Porque, tipo, Ou mais. Público, né? Público Pode é- ser um grande rombo, tá ligado? É, exato. 9.000%. Não é Faltou um pequeno. dado importante. Não, E, principalmente porra, depois preguiçoso, do né? real, Por que ele não fez o Principalmente M4 já depois porque ele do tava real, fazendo? Entendeu? Porque justamente o real, o que que acontece? Os caras fizeram a âncora cambial, entendeu? E usaram a emissão de título público pra caralho, pra poder... Endividou o Brasil, entendeu? Em via de título público pra poder parar com... reduzir a inflação, entendeu? Foi justamente isso que mudou, entendeu? Passou a ter uma emissão responsável de título público, mas eles usaram o fato do Brasil não ter uma dívida tão grande. Eu agora não vou lembrar se era como é que era? A dívida do Brasil interna era muito pequena e era grande, era a dívida externa. É isso mesmo. Aí eles se endividaram internamente usando os títulos públicos para pagar a dívida externa, entendeu? Então provavelmente eles aumentaram muito a emissão de título público ali no M4, entendeu o que eu tô querendo dizer? Para justamente conseguir pagar a dívida externa. Lembra que o Lula falou, que a gente não tem mais dívida externa, caralho, entendeu? É justamente isso daí. É o M4 que ele não fez, entendeu? Então, tudo de bem. fato, o Renato, quando cita essa preocupação da inflação produzida pela impressão de dinheiro, essa preocupação é válida e verdadeira. O problema é você dizer que todos os investimentos
seriam inúteis. E é por isso que esse vídeo se faz necessário, debater esse tema. E aí, acabei calculando a taxa anual composta de crescimento. Como que você faz isso? Você usa a fórmula da taxa equivalente, que é igual a 1 mais 1 para inserir na faturação, depois eu tiro 1 aqui no menos 1, eu linko a cédula que se refere ao crescimento acumulado, eu vou elevar esse 1 mais taxa a uma razão entre o prazo que eu quero, que seria de 1 ano, eu quero a taxa de 1 ano, dividido pelo prazo que eu tenho, que seriam 30 anos. Logo, eu chego na taxa anual composta. Eu estou falando de taxa composta, juros compostos. Então, nós tivemos em M1 uma taxa de crescimento composto de quase 14%, não confie, verifique. em M2 quase 15% e finalmente M3 16%. Então não foi 20% como ele disse. Tivemos algo próximo de 16% ao ano, talvez até 17%, dependendo de como foi feito o cálculo. Mas 20% precisamos reconhecer que é um exagero. Ainda assim, que exagero, cheguemos tá ligado? 20% ao ano de aumento. Exagero. É exagero porque pra ele tinha que ser 16,22, né? Não sei é exagero. Se porra, mas é isso, cara. Tu tem que fazer 20% ao ano. Tu tá ganhando um pouquinho. Tá ganhando um pouquinho. É. Tu tem que assumir risco pra caralho, tá ligado? Tem que assumir risco pra caralho pra poder ganhar um pouquinho, tá ligado? Ou seja, o Renato tá 100% certo, né? Porque ele até fala isso, né? Porque você, tirando os riscos, tirando o esforço, quanto que você ganha, né? Tá no 0 a 0, né? É, exato. É pra não ter perdido grana, entendeu? Não ser diluído. Exato. Se você não for um louco e assumir esse risco, tu vai perder muito, né? Tá ligado? Tu tem que assumir risco, né? No Legacy, tá ligado? Isso, 16, 17% é algo extremamente preocupante. Ganhar isso com consistência no mercado financeiro aí, 30 praticamente anos. Impossível. Mas aí que entra o outro detalhe. Obrigado, né? Não, olha só. O cara mesmo, 94 a 2024. Só teve pouca crise. Teve tigres asiáticos, Rússia, tá ligado? Pra começar. 95, 96, 97, 98 é uma crise atrás da outra, tá? Só pra você saber, entendeu? E o cara teve que quem fez isso durante 30 anos é bilionário, né? Tá ligado? Exato. São os bancos, entendeu? Que roubaram as pessoas o dinheiro e aplicaram no título público que ele não quis incluir na conta. Entendeu? Caralho. Nessa época aí, os caras estavam fazendo overnight, entendeu? E o diabo a 4, ganhando rio de dinheiro, entendeu? Enquanto a população tomava a inflação aí na cabeça, que é essa inflação aí. O banco ficava com boa parte desse carrego aí, entendeu? E devolvia parte para a população inferior. E o banco não tem dinheiro, o banco tá alavancado, né? Tá ligado? Emprestando a mais juros ainda para as pessoas, entendeu? Porra. Ele tá explicando aí por que os bancos no Brasil são 4, é um oligopólio, tá ligado? E por que ele é um oligopólio tão rico. Essa é a explicação, tá aí, querido. Que eu coloquei aqui o PIB, que seria o crescimento da economia no período. Porque sim, o crescimento da produtividade a gente mede pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto. Por mais que muitos falem que o PIB é uma farsa, é o dado que nós temos disponível na economia para medir o crescimento de produtividade de uma nação. Esse é o dado que nós temos disponível. Não vamos entrar em discussões mais técnicas. Eu só quero que você entenda aqui o raciocínio. E aí, comparando-se com o crescimento do PIB, que foi de 4,42% ao ano, desde julho de 94, tivemos um acumulado de 266%, dando 4% ao ano aproximadamente. Também taxa composta. E de onde que eu tirei isso? Basta você pegar a série histórica do PIB brasileiro. Se nós pegarmos aqui desde 94 e pegarmos todo o acumulado até 2023, chegamos nesse número aqui de 266%, algo próximo de 4% ao ano. O PIB brasileiro cresceu em média, conforme outro estudo, 2,5% ao ano. Então dá para você ter mais ou menos um número aí entre 2 a 4% de crescimento do PIB brasileiro, sendo que esse crescimento promove uma compensação, uma contrapartida àquele número do crescimento da base monetária. Sendo assim, mesmo olhando para M3, eu tenho que considerar... O que o Renatão ia questionar ele era falar, tá, então você está assumindo que toda melhoria, todo crescimento é do governo, né? Não são das pessoas, entendeu? É o que o libertário diria, né? Certo? Ou seja, o que ele está dizendo é isso, que toda melhoria, né, vai para o governo, né? De tecnologia, de crescimento, tal.
a qualidade de vida das pessoas. Será a compensação gerada pelo crescimento da economia sobre o crescimento da base monetária. Porque veja, um governo até poderia imprimir dinheiro sem gerar inflação ou gerar muito pouca inflação, caso se tratasse de um governo cujo país estivesse crescendo explosivamente na economia. Então, se eu tivesse aqui uma situação em que o M3 Brasil fosse de apenas 3%, com o crescimento da economia entre 2% a 3%, eu não teria inflação na prática. Haveria uma compensação. O crescimento da economia estaria crescendo proporcionalmente à evolução da base monetária. Então, essa é a ideia mais aceita entre os economistas e, de fato, se mostra verdadeira na prática. Que o cara... Que é aquela coisa, né? Como a economia, depois de 29, tem um grande problema com o número negativo, né? Porque remonta a deflação e o caralho, né? O bom é ficar zero, né? É isso que é o ponto, né? O bom, em tese, seria ficar zero, né? Não ter nenhuma modificação. Então, o que ele está querendo dizer é que a maioria dos economistas quer que uma Coca-Cola ou um Big Mac, se era R$1, em 94, o mundo ideal seria que ele continuasse sendo R$1, porque aí o governo não atrapalhou em nada, né? Sim. Né? Ele só emitiu ali o suficiente para os ganhos de tecnologia manterem o preço em R$1 e não ter baixado, por exemplo, uma Coca-Cola para 80 centavos ou 50 centavos ou o que seja, né? É isso que ele está dizendo, entendeu? E tudo bem, é isso que a economia, vamos dizer assim, que a academia, que a economia, todas essas coisas que não são economia austríaca buscam. Ele tá certo nisso aí, 100%. Mas é só pra entender, só pra galera entender o que ele tá falando, tá ligado? Em tese era pro Big Mac ser o mesmo preço desde 94, pelo menos, né? Se o governo não fizesse essa catástrofe na economia. Mas beleza, vamos continuar. Prática. Eu vou mostrar para vocês por que eu digo isso. Eu digo isso comparando-se, também no mesmo período, a evolução de preços de alguns produtos bem importantes aqui no Brasil, como Kinder Ovo e Coca-Cola, possuem evoluções de preços que vão nos mostrar muito bem como funciona a inflação na prática. E eu peguei aqui também do IPCA. Veja o que aconteceu com o Kinder Ovo. Aqui fala que o Kinder Ovo custava R$1 em 1994 e hoje custaria R$7, mas o artigo é um pouco antigo. Na verdade, o Kinder Ovo à época chegou a custar 50 centavos e hoje, preço atual do Kinder Ovo, R$10. Portanto, o Kinder Ovo passou a valer R$10, chegou a valer 50 centavos em 94, logo tivemos uma inflação acumulada no Kinder Ovo de 1.900%. Foi isso que experimentou o brasileiro na prática. Não tem discussão aqui. Ah, mas eu preciso considerar uma cesta de preços. Mas se você considerar uma cesta de preços, aí você vai cair no IPCA. Veja quanto foi o IPCA. Foi de 6,91% ao ano. Como que eu sei isso? Porque você tem no site do IBGE o histórico de IPCA reportado em cada ano, sendo que, fazendo o cálculo acumulado, você chega inevitavelmente no valor de R$1, deveria valer hoje R$ 7,43, de acordo com o IPCA. Dando uma taxa anual composta de quase 7%, seja, que é o que eu falo para vocês. Se o governo não imprimisse nada, zero, ou só o suficiente para manter o crescimento tecnológico e tudo mais, deveria ser um para um, né? IPCA. É por isso que no critério do Décio Bazin de preço teto, hoje o mínimo que eu particularmente exijo nas ações que estou analisando seria de 7%, mas é um assunto de outro vídeo. De qualquer forma, o Kinder Ovo evoluiu 1.900%. É muito? Olha, é muito. Para um produto vendido para as crianças brasileiras, é muito de fato. Mas qual foi a taxa anual composta? 10,5%. E da Coca-Cola? Hoje uma Coca-Cola de 2 litros custa R$12 em vários locais. Olha, pode custar um pouco mais, um pouco menos, mas R$12 é um preço que você vai acabar encontrando. Só que em 94, 95 ela valia R$2. Até já viralizaram na internet. Sim, é muito doido. Essa parte do vídeo que me incomoda. 2000, eu nem lembro se eu consegui assistir isso até o final. Porque isso é ele justificando o injustificável, tá ligado? Me irrita, entendeu? O cara tão inteligente querer dizer que isso é bom, tá ligado? É porque ele tá metendo o pau. Ele quer. É o isentão. Isso daí é o clássico isentão, tá ligado? Irrita porque é o isentão. Ele fala, pô, não tem nada com isso não, gente, tá ligado? Continua investindo no meu fundo aqui, pô. Hoje essa mesma Coca-Cola vale R$12. Aqui ano 2000, talvez você encontrasse um preço mais interessante em 95. Se você encontrou Coca-Cola por R$1,50, é possível, você teria mesmo assim uma taxa anual composta de 7,18%.
mesmo que fosse R$1, 8,64%. Então veja que, de fato, os produtos acabam tendo inflações anuais superiores ao IPCA. Então o IPCA, de fato, não reflete a sua realidade prática. Por outro lado, também não é algo completamente desesperador, como se faz crer, em que você não teria nenhum tipo de... Ué, agora não é desesperador, caralho? Hein? Agora não é desesperador. Essa diferença não é desesperadora, não é bem maior. Qual que é a proporção de 20 para 16 e a proporção de 10 de 7 para 10? Não é mais ou menos a mesma coisa, porra? Aí não é desesperador. Não, desculpa, tô falando na moral, porra. Qual que é o dobro? Porque a gente tá falando de um número dobrado, certo? Ele tá falando que 10,5 não é desesperador. O Renatão falou 20. Se você dobrar o IPCA, seria 14. Que dá quase 16 também, entendeu? E aí? É mais ou menos a mesma proporção de a mais, né? De aproximação. Aí agora pode. No Renatão falar 20% num podcast, aí não é. Porra. Tipo de Aí investimento eles que também tá de compensasse, sacanagem. por exemplo, o Kinder Ovo, que o pessoal acha um absurdo o preço atual, que cresceu 10,5% ao ano de forma composta. E você pode Eu escolhi medicina na AF Interagiu com o negócio, os caras soltaram um Os ad. caras soltam Ed, é foda. porque a Unigranjinha Cara, opa, ele tá faz parte atento. da AF. Solta um ad pra ele aí. Toma esse fazer Ed. esse Toma esse Ed. tipo de exemplo com vários produtos pós-plano real. O cara não deixou o Dificilmente vídeo e você tá dormindo, tá encontrará ligado? produtos que cresceram a taxas superiores a 11% ao ano. Algum ou outro você vai acabar encontrando. Mas veja, o caso do Kinder Ovo, menos de 11% ao ano. Eu não estou dizendo que 11% ao ano é pouco, mas tá existem dizendo. investimentos que podem compensar 11% ao ano. E aí que eu entro no Ibovespa. Eu estou aqui com o gráfico do Ibovespa. O cara tá dizendo que tá tudo Vamos pegar bem a ser série roubado histórica. 11% Quanto que valia o ao ano? Ibovespa aqui em julho de 94? Você vai ter aqui um preço muito próximo de 2.000 pontos. Você pode até mesmo ter pego a 1.500 pontos. Em nossa planilha, eu considerei 1.500 pontos. Até porque é muito difícil você pegar ali um preço cravado. Afinal de contas, estamos falando de preço que varia diariamente. 1.500 pontos seria um valor razoável de Ibovespa lá em 94. E quanto que está o Ibovespa hoje? Algo em torno de 128 mil pontos. Então, Oi? Não, CPF. quando nós vemos aqui em cima, 128 mil pontos, basta que nós façamos a nossa comparação entre 128 mil pontos e 1.500 pontos em 30 anos. A gente chegou, então, a um acumulado de 8.433%, sendo, então, uma taxa composta de quase 16% ao ano. Veja que esse 16% não conseguiu superar o M3, crescimento da base monetária. Mas lembra que esse M3 tem uma compensação gerada pelo crescimento do PIB. Então, só o Ibovespa, de forma isolada, já foi capaz de devolver IPCA, que não dá para considerar, inflação de diversos alimentos, até mesmo mais caros, como Kinder Ovo, e até mesmo de ficar ali páreo com o M3. Sendo assim, o Ibovespa não foi um investimento ruim desde julho de 94. E aí nós passamos para uma ação em isolado. Que Não foi ruim. Não foi ruim. Tu correu um risco do caralho, tá ligado? Empreendeu, né? Porque apoiou os empreendedores brasileiros durante 30 anos e você não conseguiu praticamente o seu dinheiro de volta, tá ligado? E não foi ruim, foi bom. É muito doido, né, cara? Hein? Você vê como é que é a análise, né? Isso aí, a gente tá falando da mesma coisa. É só opinião Sim. mesmo, entendeu? Sim. É só opinião. É porque ele não pode falar isso. Que é isso que por isso que eu achei esse vídeo doido. O cara tenta refutar o Renatão e ele só mostra que o Renatão tá certo, tá Não, ligado? mas isso é opinião. Ele pode falar, ué, o que é bom? Bom é ter ganho É. 1% ao ano, 10%. Sim. Ué, pra um americano, de repente, realmente, isso aí foi excelente, tá ligado? O cara aplicou no Ibovespa, entendeu? Correu esse risco. Lá, a inflação dele foi muito menor e ele teve esse lucro todo. Então, pro americano foi maravilhoso. Trazer o dinheiro pra cá, tem que ver o câmbio daí, né? Eu não sei, isso aí deve estar dolarizado aí, pelo que eu vi aqui que ele tava fazendo. seria uma ação bem conservadora, uma não companhia acho que não controlada tá pela União, valorizado, seria o não. Banco do Brasil, que gerou 20% ao ano. Mas ainda assim, né? Se um americano fizesse isso, ia se fuder por causa do câmbio, provavelmente. E isso considerando os dados históricos que temos desde o ano 2000, onde uma ação, cotação ajustada pelos dividendos, estava valendo 20 centavos. Quem não se lembra do relato do Barsi de que comprou o Banco do Brasil a 11 centavos? Então isso de fato aconteceu. 20 centavos Banco do Brasil, hoje para lá dos 56 reais. Logo, o Banco do Brasil saiu de 20 centavos para 56 reais. Uma valorização acumulada de incríveis 27.900%, dando então mais de 20% ao ano. Dessa forma, o Banco do Brasil foi um investimento excelente, superando até mesmo aquela suposta expansão da base monetária que foi citada no vídeo de 20% ao ano. E vale ressaltar que eu não vou entrar aqui no mérito do crescimento da base monetária do dólar, que se você comparar aqui com o Brasil, em dados momentos ficou até superior. Isso até poderia ficar para um outro vídeo se você tiver interesse, já deixa aqui nos comentários. Por fim, precisamos falar do CDI. O Brasil é conhecido como o paraíso da renda fixa, e o CDI rendeu incríveis 7.300% no período, dando uma taxa anual composta de 15,43%. Você consegue ver isso? Tá no via 0 a 0, velho. Será que... Como que... É só pra provar um ponto mesmo, né? Tá ligado? Aham. Assim, tá no 0 a 0, irmão.
tá provando o ponto do cara. Olha só, bicho. Caralho, você não ganhou nada, velho, entendeu? Calculadora do cidadão, que você encontra no site do Banco Central. E aí o que eu fiz? Peguei o valor de R$1 e atualizei pelo CDI do período, de 94 até 2024. Ou seja, é Uma isso, taxa o de ponto 5% final dele. Não então, existe a quase investimento. 7,2%, Não que existe. dá essa taxa de 15,43%. Durante 30 E também anos tu seria ganhar suficiente para nada, Ficou tá no ligado? Tu 0 a ganhar 0, 1%, Tu tá ligado? só trouxe o teu dinheiro do valor passado pro valor presente. É. Tu não ganhou o dinheiro com isso, pô. E aí, novamente, né? Aí eu vou ser cuzão agora com ele também, né? E aí ele não tá considerando o tributo. Tá. Cadê a conta do tributo? Você pagou aí 15% pelo menos nas ações desse lucro aí. Cadê os impostos? No CDI, às vezes, se você precisou do dinheiro, se você foi usando esse dinheiro para sobreviver, você pagou, às vezes, muito mais do que 15%. Você pagou 20 e pouco, 23%, 25% de imposto. E aí, ele não vai considerar isso? Porque o cara, para usar o dinheiro, ele precisa pagar um imposto, concorda comigo? Sim. Porque não tava em Bitcoin, o governo ia tungar o cara, tá ligado? E aí? Como é que não deu errado essa porra? Bem párea com a expansão da base monetária no Brasil. E isso considerando o plano real, porque antes não tínhamos uma moeda mais ou menos estável. Uma gaveta pra mim, pra eu guardar, eu digitalizar e depois botar numa gaveta Senhora. pra estar comendo. Obrigada. O real não é tão estável quanto o dólar, está longe disso, mas está muito mais estável do que as moedas anteriores que tivemos no país, anteriores a 1994. E outro ponto que eu não vou colocar aqui em debate, além da expansão monetária do dólar, seria o fato de que o Ibovespa, a pontuação dele não cresceu em dólares, dessa forma aqui que a gente está vendo, porque em dólares estaríamos aqui andando de lado. Mas eu não vou considerar aqui o câmbio. O tema de debate não é a variação cambial, não é a desvalorização de uma moeda frente à outra. Estamos tratando aqui da desvalorização do dinheiro interno de um país frente aos seus investimentos disponíveis. E veja, de qualquer forma, que uma Que ação não de... é o que o Renato tá falando, né? O que o Renato tá falando é de poder de compra, tá ligado? Se você perdeu o poder, se você ficou andando de lado em relação ao dólar, e a gente sabe que as principais evoluções tecnológicas, iPhone, carro, essas porra toda, são em dólar o preço, né? O próprio produto que a gente vende é em dólar, como que você não perdeu o poder de compra, né? Aí que ele se complicou mais ainda no vídeo, né? Mas tudo bem. individual como o Banco do Brasil, que é uma ação bem óbvia, bem tranquila, bem conservadora, apesar da volatilidade quando tem os ruídos de intervenção política, ela foi mais que suficiente e você teria uma carteira bem diversificada em ações conservadoras, pagadoras de dividendos, dando um retorno médio aí próximo de 17, 18%, você conseguiria isso com relativa tranquilidade e teria sim ganhos reais aqui no Brasil. Por isso, muito embora seja preocupante esse avanço descontrolado da base monetária, e isso aqui é causado pelo governo através das taxas de juros principalmente, ainda sim é possível, por meio dessa série histórica de 30 anos, encontrar investimentos tradicionais do mercado financeiro, especialmente ações, em que você poderá sim ter uma expectativa de ganho superior à inflação verdadeira que o brasileiro experimenta na prática. É claro, se não houvesse toda essa impressão descontrolada de dinheiro pelos governos, pelo Estado, o indivíduo seria muito mais rico. Ah, Luan, mas tem um erro no seu cálculo, você não está considerando aqui nos investimentos o imposto. O Estado tributa a inflação, isso é verdadeiro. O Estado tributa a inflação e esse é um problema. Então, eu não desconto o imposto em cima dessa rentabilidade total. Mas ainda assim, se você está no mercado de ações, você pode fazer um planejamento tributário de modo a, em raras vezes, pagar imposto. Mais motivo para seguir pelo caminho do mercado de ações. Não bastasse tudo isso, o Barsi, tendo ações do Banco do Brasil, por exemplo, conseguiu mesmo num cenário de hiperinflação se tornar bilionário. Ora, se de fato os investimentos tradicionais não gerassem riqueza para o indivíduo, que acaba sendo um herói frente a todos esses problemas tributários e de Estado imprimindo dinheiro de forma descontrolada, sem lastro, o único lastro é a confiança, por isso moeda fiduciária, apesar de tudo isso, o Barsi se tornou bilionário. E ser bilionário, hoje, é uma posição extremamente privilegiada. Pouquíssimos são bilionários. Sendo assim, não dá para dizer que as ações não geraram riqueza para o Barsi, em virtude dessa questão do juro negativo. Mas, falando do Barsi, eu não posso deixar de citar que ele também acaba errando nessa teoria de que a renda fixa não é capaz de pelo menos devolver a inflação, por isso seria perda fixa. Porque eu mostrei aqui pra vocês, CDI, 15% ao ano. Ah, e se eu tirar o imposto de renda? Daria algo em torno de 14% ao ano. 14% ao ano já é algo superior ao Kinder Ovo, a Coca-Cola e muitos outros alimentos de cesta básica, ou até mesmo outros itens que o brasileiro coloca no seu orçamento doméstico. Então sim, com uma carteira diversificada, que tem ações e renda fixa, você tem uma expectativa de enriquecer e assim se beneficiar de um juro positivo na sua carteira de investimentos. E é claro, O que pessoas extremamente produtivas, como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, usam para conseguir fazer tanta coisa? Não vou ficar sabendo. se você quiser investir da maneira correta, tornar-se um investidor independente, dominar o mercado de ações, eu te convido a conhecer o nosso treinamento, Formação Alô. Invest. É a nossa segunda turma e será a única oportunidade onde você poderá ter suporte via lives exclusivas comigo. Então venha conhecer o FMI, eu deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Em resumo, vimos na prática que os investimentos tradicionais no mercado financeiro, especialmente ações e renda fixa, no Brasil, que foi objeto da nossa análise, foram capazes e tendem a ser capazes de recompor a inflação e te dar um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação. Não deu, não foi, cara. Ficou no 0 a 0, irmão. Que isso, meu brother? Que estudo que você viu aí, brother? Acabei de assistir, mano. É muita forçação de barra, né, mano? Você é louco, querido. Porra. Caraca, que estudo maneiro. O problema, cara, é o que eu falo sempre, né?
o problema não tá no estudo, né? Você vê, o papel aceita tudo, né? O cara fez um estudo legal, gostei. Só que assim, a conclusão dele é o que eu sempre falei em consultoria, cara. Você conclui o que você quiser, irmão, entendeu? O que você quer concluir aí? Conclui aí, meu brother, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, né, cara? É Aqui óbvio que- eu não emiti um juízo de valor. Basicamente, eu peguei os não? dados históricos disponíveis. Juízo de valor tem o Renato 38 quando diz que é impossível ter ganhos reais no Brasil ou no mundo com investimentos tradicionais, e até mesmo o Barsi, quando diz que a renda fixa é perda fixa, o que não é bem assim. Claro, se você citar pra mim a poupança sim, seria uma perda fixa, mas não é o caso. Estou falando de renda fixa, títulos públicos. Esses sim são capazes de recompor a inflação. Apesar disso tudo que eu mostrei, o tema tende a ser ainda divergente. Você provavelmente tem a sua opinião. É claro que o Bitcoin produziu uma valorização muito superior, mas não necessariamente você tem que colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin. Por que é perigosa a ideia de achar que qualquer investimento tradicional é ruim do mercado financeiro? É perigoso porque pode fazer com que você coloque todo o seu dinheiro, toda a sua poupança em criptomoedas, em Bitcoin. E essa seria uma medida extremamente perigosa com o seu patrimônio. Primeiro que você Isso- estaria ferindo o princípio básico. Isso eu concordo com ele. É extremamente perigoso. Por isso mesmo é que o que ele acabou de falar do Barsi, né? Que o Barsi ficou bilionário, é pelo mesmo motivo que o Barsi ficou bilionário. Que o Barsi fez a mesma coisa com ações em outro momento, concorda comigo? Correu um risco extremo, né? O Banco do Brasil podia ter falido, pô. Ou qualquer outra ação que o cara comprou, concorda comigo? Por isso que o cara ficou bilionário, não porque ele investiu em ações ou não. Porque ele acabou escolhendo as ações certas, né? Quantos também não compraram só ações na vida e quebraram? Básico dos investimentos, que é a diversificação. Segundo, que colocar todo o seu dinheiro em um ativo extremamente volátil, como criptomoeda, constitui uma medida que pode destruir e te tirar do mercado. Você precisa entender que o Barsi, o Buffett, são vencedores porque eles são sobreviventes. Sobreviveram às mais diversas crises. E você só será um vencedor sendo um sobrevivente como eles. E para ser um sobrevivente, você não pode dar all-in em um ativo extremamente volátil, que pode cair 90% do dia para a noite. Não estou dizendo que você não tem que diversificar uma parte do seu patrimônio em ativos como este. Eu mesmo tenho uma parcela relevante do meu patrimônio em Bitcoin, mas eu estou dizendo que você não pode cair na ideia, que nós vimos que não é bem como acaba sendo propagada, de que qualquer outro investimento é ruim, que você deveria ter todo o seu patrimônio em Bitcoin. Cuidado com essa ideia. Afora isso, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, mas já deixe sua opinião aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica no botão de gostei para que o YouTube possa recomendar para mais Achei pessoas. bom, Muito obrigado por achei ter ficado bom. comigo até aqui. Eu sou o Luan. Achei bom. Só que ele tá iludido, tadinho, coitado. Ele acha que ele tá sabendo mais do que os outros. Ele ainda tem essa coisa do... Ele ainda tem... Deixa eu trazer pra mim. Corta pra mim, corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim. O lance dele é que ele ainda acredita realmente naquela parada que eu falo que é uma das coisas que eu mais concordo com o Baster, por exemplo, entendeu? Que é o lance de, cara, você não faz a menor ideia do que vai acontecer, entendeu? Tipo assim, ele tá pegando o passado e pegou o Banco do Brasil e tal. Mas quantas ações faliram, entendeu? Se o cara investiu numa outra. Cadê a empresa de telefonia, que era a principal empresa da Bolsa, por exemplo? Que seria uma parada óbvia, que igual ele falou, né? Óbvio investimento. Seria uma blue chip. Cadê? Cadê a Telebrás? O que aconteceu com a Telebrás? Pergunta pra ele. Pergunta pra ele se a Telebrás existe ainda. Se é uma blue chip. Ele escolheu o Banco do Brasil porque o Banco do Brasil tá aí até hoje, porra. Mas quantas empresas tinham na Bolsa Brasileira em 94 que não chegaram até aqui? Ele fez essa reflexão? Não, né? Então assim, olha o risco disso. Imagina que o cara tivesse diversificado, comprado o Banco do Brasil, igual ele falou. Banco do Brasil, Telebrás, uma porrada de empresa que era top 1. Porra, era cheio de telefonia a Bolsa Brasileira num tempo. Vê o resultado das telefonias aí toda. TIM, Oi. E aí? Isso a Globo não mostra, entendeu o que eu tô querendo dizer? E, porra, longe de mim falar mal de ações. Eu, porra, adoro ações, acho ótimo e tal, acho que tem que diversificar mesmo. Concordo com um monte de coisa. Mas, assim, também dizer que, porra, que foi uma maravilha, que a Molinho bateu o Ibovespa, que, pô, isso aí é foda, entendeu? Isso daí ele falou muita bobagem. Porque é isso, ele realmente acredita que é possível, com um pouco de inteligência e tal, você bater o mercado. E é muito difícil bater o mercado. Bom, tá bom, né, essa reação de hoje, hein? Justo. Gostei. Eu vou almoçar, volto daqui a pouco. Combinado? Valeu, eu vou também, na hora. Boa, nice, é isso. Vou deixar o pessoal aqui com Beethoven, então. Música clássica, perfeito. Música clássica. E vamos testando as coisas, né? Valeu. Valeu!